a verdadeira palavra, o verdadeiro conhecimento de Deus, ele vai iluminar a nossa experiência humana, que se relaciona com a realidade, vai redimir a nossa ciência e conhecimento científico. Deus não joga a ciência no lixo e fala, negue a ciência. Ele não faz isso. Entendeu? Mas ele redime a ciência do cativeiro da corrupção. Ou seja, a ciência que em si mesma, né, chega a raciocínios equivocados, ela é corrigida epistemologicamente pela verdade de Deus, do Deus que se revela. Então isso é uma coisa fantástica. E por fim, a própria verdade de Deus, ela vai redimir o senso comum. Aí nós vamos conseguir enxergar naquelas experiências adquiridas pelas gerações o que era verdade e o que não era. Muitas coisas procediam de Deus, da revelação de Deus, mas muitas coisas eram engano e equívoco que foi transformado em legado para gerações seguintes. Alguém uma vez me perguntou o seguinte: o senhor acredita em maldição hereditária? Né? Aí eu falei assim, em maldição hereditária eu não acredito, mas eu acredito em estupidez transmitida. Então é mais ou menos assim. A maldição hereditária não, mas e a educação que damos com maus exemplos aos nossos filhos? Entende? E os princípios que deixamos, e a transmissão do senso comum, que traz coisas boas e ruins e não sabe qual é boa e qual é ruim. Então, é a palavra de Deus, é o conhecimento da verdade, é a teologia correta, ou seja, uma teologia bíblica, que vai ser o óculos, né, que vai restaurar a minha visão para que eu possa enxergar as coisas de Deus. Há até um livro que usa essa ilustração do óculos, né, que é muito interessante. Então, esse é um ponto da maior importância. Então, veja só, nem você negar a ciência, o senso comum e a experiência da realidade das pessoas. A gente não é biruta, né? Não somos alienígena e não somos doido. Se a gente sair na rua, não, mas eu não posso me relacionar com as pessoas do mundo. Tá bom, então você não compra no mercado, não vai na padaria, né? Não é disso que Deus está falando. Ele está falando daqueles que se declaram irmãos e negam publicamente a fé, desonrando o Senhor. Tá? Agora, João registra a oração sacerdotal de Jesus. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os guarde do mal, os livre do maligno, não é isso? Então a ideia é o seguinte: nós vamos nos relacionar com as pessoas a partir desses 3 palavras: senso comum, ciência e experiência da realidade. Mas nós temos algo que eles não têm. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quando nós levamos a palavra de Deus e o conhecimento de Cristo para essas pessoas, nós vamos presentear elas com algo que elas não têm. Entendeu que fantástico? Então Deus nos dá isso para que nós nos relacionemos e evangelizemos, demos testemunho, sejamos sal e luz onde Ele nos coloca, e os princípios e os valores do reino venham fazer sentido na sociedade. Eu não sei se você tem uma dimensão do tanto que a fé cristã, ela transformou positivamente uma sociedade pagã que era o Império Romano do primeiro século. Um império cruel, conheceu instituições como hospitais, conheceu instituições como universidades, conheceu instituições como casas de misericórdia por causa do cristianismo. Uma instituição escravagista do Império Romano conheceu uma nova forma de relacionar em que a escravidão implodiu por causa do cristianismo. A verdade de Deus ilumina a experiência humana, ilumina a realidade, ilumina o conhecimento. E aí o que acontece? Nós somos verdadeiramente sal da terra e luz do mundo se nós conhecermos a palavra. Agora, se você não conhecer, você não é sal, não é luz. Entendeu? E aí você não cumpre o que Cristo pediu para nós. E aí a gente não faz a nossa missão. Vou dar um exemplo. Imagina o seguinte: o Evangelho nos chama para a reconciliação dos homens com Deus. Na Primeira Guerra Mundial, isso aconteceu no Natal, em 1914, na Primeira Guerra Mundial. Uma empresa de chocolate quis fazer
um marketing e contou essa história. Só que essa história é verdadeira. Na trincheira de um lado da guerra estava o exército alemão. Os alemães de origem religiosa luterana, né? E do outro lado da trincheira, da Primeira Guerra Mundial, o inimigo eram os ingleses. Né? Os ingleses anglicanos. Né? Alguns metodistas, né? Alguns presbiterianos e assim sucessivamente. Né? E aí, de repente, de um lado da trincheira, né? Começa um cântico. Né? E aí pela melodia se reconhece, né? Noite de paz, noite de amor. Aí o outro lado, peraí, nós estamos em guerra, né? Aí o outro lado começa a fazer o contracanto. Cantando no alemão, o outro cantando em inglês. Né? E aí o que é resultado? Aquilo comove profundamente os soldados na trincheira de ambos os lados, né? E eles mandam uma espécie de emissário de um lado, emissário do outro, né? Em plena guerra, gente, a guerra acontecendo. Aí o que era? Vamos fazer uma trégua? É noite de Natal. Vamos. Né? E aí o que acontece? Um lado decidiu passar o Natal com o outro. Loucura, né? Coisa de louco. E aí eles passaram o Natal juntos. Descobriram que do outro lado da trincheira tinham jovens, da idade deles. Né? E aí eles fizeram uma partida de futebol. Acredita? É porque alemão gosta de bola, igual brasileiro. E inglês também, né? Até criaram o esporte. Diz que eles jogaram uma partida de futebol. Jogaram uma partida de futebol, acredite se quiser. Aí, essa partida de futebol completou o centenário dela, em 2014. E aí a delegação da Alemanha e a delegação da Inglaterra celebraram o centenário da partida, refazendo a partida. Né? Essa partida aconteceu de futebol, jogaram bola, passaram o Natal juntos, e foi tão desastroso para a guerra a experiência daqueles 2 destacamentos militares, que eles tiveram que ser transferidos para muito distante uns dos outros, porque acabou a guerra naquele dia para eles. Né? E isso não era muito interessante. E aí vem a pergunta: quem é esse que põe a termo toda a experiência humana, que põe a termo todos os argumentos da guerra, que põe a termo todos os ódios e ressentimentos dos homens, que destrói num único ato, né, todas as guerras e conflitos e exige adoração imediata, e que reestabelece o relacionamento dos homens entre si e com Deus? Quem é esse que é chamado de príncipe da paz e que destrói todas as guerras? É o Jesus que nós professamos. Entendeu? Então você só pode ter essa experiência com esse Jesus, com esse Cristo, se você o conhecê-lo. Se você não o conhece, você nem saberá que aquele da sua experiência é o verdadeiro Deus, porque você não conhece a palavra de Deus.